dia, amados irmãos e irmãs. Se você está cansado de pedir e não ver resposta, se você já orou, já tentou, já acreditou, mas nada parece mudar, então não saia daqui agora, porque este momento pode ser diferente de tudo o que você já viveu. Talvez você tenha começado o dia com um peso que não desaparece, uma situação que parece travada, um problema que insiste em continuar, uma dor que ninguém vê, mas que você sente o tempo todo. E o mais difícil não é apenas o que está acontecendo. É a sensação de que suas orações não estão sendo respondidas. É falar com Deus e não perceber movimento. É esperar por algo e não ver sinal. E isso começa a gerar um cansaço profundo. Não apenas físico, mas mental e espiritual. Um tipo de cansaço que faz você questionar: será que algo ainda vai acontecer? Será que existe saída? Será que Deus ainda está olhando para mim? Mas eu quero que você entenda algo agora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um motivo, existe um propósito neste momento. E existe algo que você precisa ouvir antes de qualquer resposta aparecer na sua vida. Algo precisa mudar dentro de você, porque o milagre não começa quando tudo se resolve. Ele começa quando algo se alinha dentro de você. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Não é apenas uma oração. É um ponto de virada. É um momento onde você deixa de carregar sozinho e começa a permitir que Deus faça o que você não consegue. Então, permaneça. Fique até o final, porque o que começa agora pode ser o início de algo que você estava esperando há muito tempo. Agora existe algo que você precisa entender, algo que não é visível aos olhos, mas que está acontecendo neste exato momento. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não sinta, mesmo que tudo pareça exatamente igual, existe movimento, existe ajuste, existe algo sendo preparado. O problema é que você aprendeu a acreditar apenas no que vê. Se não mudou, você pensa que não aconteceu. Se não apareceu, você acredita que não existe. Se não chegou, você conclui que não vai chegar. Mas a realidade não funciona assim. Aquilo que é mais importante nem sempre é imediato. Aquilo que é mais necessário nem sempre é visível. E aquilo que é mais poderoso muitas vezes começa em silêncio. Enquanto você olha para o problema, Deus está olhando para o processo. Enquanto você vê atraso, Ele vê alinhamento. Enquanto você sente ausência, Ele está trabalhando em detalhes que você ainda não consegue enxergar. E é exatamente isso que você precisa ajustar dentro de você agora. Porque quando você acredita que nada está acontecendo, você perde força, você perde fé, você perde clareza. Mas quando você entende que existe algo acontecendo, mesmo sem sinais, algo muda. Sua mente desacelera, seu coração encontra mais estabilidade, sua fé ganha espaço novamente. Agora pense comigo, quantas vezes você já desistiu de algo porque não viu resultado imediato? Quantas vezes você já pensou que não havia solução e depois percebeu que estava acontecendo algo que você não enxergava? Isso não é diferente agora. O fato de você não ver não significa que não existe. O fato de ainda não ter chegado não significa que não está vindo. O fato de parecer parado não significa que está sem movimento. Existe algo sendo preparado, existe algo sendo alinhado, existe algo sendo construído. E talvez o maior erro seria desistir exatamente no momento em que isso está acontecendo. Por isso, agora, antes de qualquer coisa mudar fora, você precisa aceitar isso dentro. Algo está acontecendo, mesmo que eu não veja. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu ainda não perceba. E quando você aceita isso, você para de lutar contra o processo e começa a caminhar com mais leveza, porque você entende que não está parado, você está sendo preparado. Agora, eu quero que você entenda algo que pode aliviar um peso enorme dentro de você. Você não está errado por se sentir assim.
Você não está errado por estar cansado. Você não está errado por, em alguns momentos, ter duvidado. Porque quando uma situação se prolonga, quando as respostas não chegam, quando o cenário não muda, a mente tenta encontrar explicações. E muitas vezes, a primeira explicação que aparece é: algo está errado comigo. Eu não estou fazendo o suficiente. Eu não tenho fé suficiente. Eu não sou digno de receber esse milagre. E isso vai criando um peso ainda maior. Um peso invisível, mas extremamente forte. Porque além do problema, você começa a carregar culpa. E é exatamente isso que precisa ser desmontado agora. O problema não é você. O problema é a forma como você está carregando tudo isso. Você está tentando sustentar algo que não foi feito para você carregar sozinho. Você está tentando controlar resultados que não estão nas suas mãos. Você está tentando entender tudo antes do tempo, e isso gera frustração, porque quanto mais você tenta controlar, mais você percebe que não consegue, e isso cria um ciclo. Você tenta, se frustra, se cobra, se cansa e tenta de novo, mas sempre do mesmo jeito. Agora pense com clareza: se você continua fazendo tudo da mesma forma, você continua carregando o mesmo peso. Mas hoje você está sendo convidado a fazer diferente. Não é sobre tentar mais, é sobre carregar menos. Não é sobre forçar mais, é sobre confiar mais. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre aceitar que você não precisa ter, porque existe algo libertador nisso. Quando você entende que não precisa controlar tudo, você começa a respirar melhor. Quando você entende que não precisa resolver tudo agora, sua mente desacelera. Quando você entende que não está sozinho, seu coração encontra descanso. E é exatamente aqui que a frustração começa a perder força. Não porque o problema desapareceu, mas porque você deixou de carregar do jeito errado. Agora você não precisa mais se culpar. Você não precisa mais se pressionar. Você não precisa mais tentar provar nada. Você só precisa fazer uma coisa: parar de carregar sozinho. E isso muda completamente tudo. Agora eu quero te convidar a fazer algo que talvez você não esteja acostumado. Parar de tentar ser forte o tempo todo. Sim, você ouviu certo. Você não precisa sustentar essa imagem de que está tudo bem. Você não precisa esconder o que sente. Você não precisa fingir que consegue lidar com tudo sozinho. Porque existe um momento em que continuar resistindo não te fortalece, só te desgasta. E talvez você já esteja sentindo isso. Uma mente cansada, um coração sobrecarregado, uma sensação de que você está no limite. Mas mesmo assim, você continua tentando segurar, continua tentando manter tudo sob controle, continua tentando não demonstrar fraqueza. Só que existe algo importante que você precisa entender. Reconhecer que não está bem não é fraqueza, é consciência. Admitir que não consegue sozinho não é derrota, é o início da mudança. Porque enquanto você tenta manter tudo sob controle, você fecha espaço para Deus agir. Mas quando você solta, quando você reconhece, quando você para de resistir, algo começa a se abrir dentro de você. Agora, neste momento, sem pressa, sem pressão, eu quero que você permita isso. Permita-se sentir, permita-se admitir, permita-se parar por alguns segundos e simplesmente reconhecer: eu estou cansado, eu não sei mais o que fazer, eu preciso de ajuda. Não tente corrigir essa frase, não tente suavizar, apenas seja verdadeiro, porque é exatamente nesse ponto que algo poderoso acontece. A resistência começa a cair, a tensão começa a diminuir, a necessidade de controlar tudo perde força e no lugar disso surge espaço. Um espaço que antes estava ocupado pela tentativa constante de resolver tudo sozinho. E agora esse espaço pode ser preenchido com algo diferente. Confiança. Entrega direção. Esse momento não é de fraqueza, é de abertura. É onde você deixa de lutar contra tudo.
e começa a permitir que algo maior conduza. E isso muda completamente a forma como você segue daqui para frente. Porque agora você não está mais tentando provar força. Você está permitindo transformação. Agora que você parou de resistir. Agora que você reconheceu o que sente. Agora que você abriu espaço dentro de você. Existe um ponto de mudança acontecendo. Talvez você não perceba de forma clara, talvez não exista um sinal imediato, mas algo começou, porque o milagre não começa quando tudo ao seu redor muda. Ele começa quando você deixa de tentar controlar tudo sozinho e permite que Deus assuma aquilo que sempre foi dele. Até aqui, de alguma forma, você estava tentando resolver, tentando entender, tentando antecipar, tentando garantir um resultado, mas isso te mantinha preso, preso ao esforço, preso à ansiedade, preso à necessidade de respostas. Agora algo diferente está acontecendo. Você soltou. E quando você solta, você não perde. Você libera espaço, libera energia, libera sua mente do peso constante. E isso muda completamente o seu estado interno. Agora você não está mais em tensão, você está em entrega. Agora você não está mais tentando controlar o processo. Você está permitindo que ele aconteça. E é exatamente aqui que o milagre começa. Não do lado de fora, mas dentro de você. Porque antes de qualquer situação se transformar, você precisa estar preparado para viver essa transformação. Uma mente mais calma enxerga melhor. Um coração mais leve decide melhor. Uma pessoa mais alinhada reage melhor. E isso começa a gerar novos caminhos. Agora você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Começa a ter mais clareza em decisões. Começa a sentir menos peso nas situações. E isso não é coincidência. Isso é alinhamento. E quando existe alinhamento, o que estava travado começa a se mover, o que estava confuso começa a se organizar, o que parecia impossível começa a encontrar caminho. Mas tudo isso começa aqui, neste momento, neste ajuste interno, neste posicionamento silencioso. Agora entenda isso com clareza. Você não precisa ver para acreditar. Você precisa acreditar para começar a ver. Porque aquilo que foi iniciado dentro de você vai começar a se refletir fora. E quando isso acontecer, você vai perceber que o milagre não começou quando apareceu. Ele começou quando você soltou: Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste momento eu me coloco diante de Ti com sinceridade, sem máscaras, sem tentativas de parecer forte, sem esconder aquilo que realmente está dentro de mim. O Senhor conhece cada detalhe da minha vida, conhece aquilo que eu falo e também aquilo que eu não consigo expressar. E hoje eu não venho até Ti apenas por hábito. Eu venho porque eu preciso, Pai. Eu reconheço que tentei resolver muitas coisas sozinho, tentei entender tudo, tentei antecipar resultados, tentei manter controle sobre situações que não dependiam de mim, e isso me cansou, me desgastou, me deixou sobrecarregado. Mas agora eu paro. Agora eu reconheço, eu não consigo sozinho e não preciso continuar tentando dessa forma. Por isso, neste momento, eu entrego. Eu coloco diante de Ti essa situação que tem me preocupado. Esse problema que parece não ter saída. Essa dor que eu tenho carregado em silêncio. Esse peso que tem tirado a minha paz, Pai. Intervém onde eu não consigo alcançar. Move aquilo que está travado. Desata aquilo que está preso. Abre caminhos onde parece não existir solução. Se existe algo que precisa ser removido, remove. Se existe algo que precisa ser ajustado, alinha. Se existe algo que precisa ser transformado, transforma. Mas também trabalha em mim, acalma a minha mente, fortalece a minha fé, renova os meus pensamentos. Não permita que o medo me domine. Não permita que a dúvida me paralise. Não permita que eu desista antes do tempo. Senhor, eu não quero apenas uma resposta rápida. Eu quero o Teu direcionamento.
Eu quero aquilo que realmente é certo. Mesmo que eu não entenda agora, mesmo que eu não veja tudo, eu escolho confiar, eu escolho permanecer, eu escolho acreditar porque eu sei que o Senhor está trabalhando. Mesmo quando eu não percebo, eu sei que existe algo sendo preparado, mesmo em silêncio, e agora eu descanso nisso. Eu descanso no teu cuidado, eu descanso na tua direção, eu descanso na tua presença e declaro: eu não estou sozinho, o Senhor está comigo e o meu milagre já começou. Amém. Agora, por alguns instantes, não diga nada, não peça nada, não tente organizar pensamentos, apenas permaneça. Depois de tudo o que você entregou, depois de tudo o que você declarou, existe um momento que quase ninguém valoriza, mas que carrega uma profundidade enorme. O momento de permanecer sem pressa, sem cobrança, sem necessidade de fazer algo imediatamente. A maioria das pessoas fala com Deus, mas sai rápido demais, não permanece, não absorve, não permite que aquilo que foi dito se estabeleça dentro. E é exatamente aqui que algo começa a se firmar em você. Este silêncio não é vazio. Este silêncio é presença. É como um espaço onde você não precisa provar nada, não precisa explicar nada, não precisa resolver nada, apenas estar. Respire com calma, sem forçar, sem acelerar. Deixe sua respiração encontrar um ritmo natural, enquanto o ar entra e sai. Permita que sua mente desacelere ainda mais. Se pensamentos surgirem, não lute contra eles, não tente expulsar. Apenas observe e deixe que passem, sem se apegar, sem se envolver. Aos poucos, você começa a perceber algo sutil. A tensão diminui, o peso perde força, a necessidade de controlar tudo começa a desaparecer. E no lugar disso, surge uma sensação diferente, uma sensação de que você não está sozinho, uma sensação de que existe algo sendo sustentado, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda completamente. E isso não vem de fora, isso nasce dentro, porque quando você entrega de verdade e escolhe permanecer, seu interior responde, agora apenas uma vez. Em pensamento, diga: eu confio, sem repetir, sem esforço, apenas com verdade, e permita que essa confiança ocupe espaço dentro de você. Permaneça. Assim por mais alguns instantes, sem pressa de sair, sem necessidade de fazer algo em seguida, apenas permaneça. Agora, lentamente, traga sua atenção de volta, mas leve isso com você. Leve essa calma, leve essa presença, leve essa confiança, porque algo já começou, e isso é mais do que suficiente para continuar. Agora que você entregou, agora que você permaneceu, agora que você silenciou, existe algo que precisa acontecer. Você precisa ativar aquilo que começou dentro de você, porque fé não é apenas sentir. Fé é se posicionar, é decidir, é declarar. Mesmo quando você ainda não vê tudo. Então agora, com intenção, com consciência e com firmeza, comece a declarar dentro de você. O que parecia impossível começa a se mover. Aquilo que estava travado começa a destravar. Aquilo que parecia sem saída começa a encontrar direção. Eu não estou mais preso ao mesmo estado de antes. Algo já começou a mudar dentro de mim. E isso vai se refletir fora. Hoje eu não sou guiado pelo medo. Mesmo que ele tente aparecer, eu não permito que ele me controle. Hoje eu não sou dominado pela dúvida, mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Hoje eu não sou paralisado pela ansiedade, eu não antecipo problemas, eu não crio cenários negativos, eu permaneço firme. Hoje eu caminho com fé. Não baseada no que eu vejo, mas baseada no que eu acredito. Eu acredito que Deus está agindo. Mesmo em silêncio, eu acredito que caminhos estão sendo preparados. Mesmo sem sinais, eu acredito que portas certas vão se abrir. No tempo certo, hoje eu me posiciono. Eu não fico preso ao problema.
Eu não fico preso ao passado, eu não fico preso ao medo, eu avanço, mesmo que seja um passo de cada vez. Hoje eu declaro, eu não estou sozinho. Deus está comigo e isso muda tudo. Hoje eu declaro, o meu milagre não está distante, ele está em processo, ele está sendo construído, ele está sendo preparado e no momento certo vai se manifestar. Hoje eu escolho permanecer, eu escolho continuar, eu escolho acreditar. E isso é mais forte do que qualquer circunstância. Porque quando você declara com verdade, você não está apenas falando, você está alinhando sua mente, você está fortalecendo sua fé, você está criando base, uma base que sustenta você, mesmo quando tudo ainda não mudou. E é isso que mantém você firme até o milagre se revelar. Agora que você ativou sua fé, agora que você se posicionou, existe algo essencial que vai definir se você vai permanecer firme ou voltar ao estado anterior. A forma como você interpreta o que acontece ao longo do seu dia. Porque a realidade não é apenas o que acontece com você, é como você enxerga o que acontece. E muitas pessoas perdem aquilo que receberam na oração, porque voltam a interpretar tudo da mesma forma de antes. Qualquer dificuldade vira um problema maior, qualquer atraso gera frustração, qualquer situação negativa gera desânimo, e isso vai enfraquecendo a fé, vai tirando a clareza, vai trazendo de volta o peso. Mas agora você não precisa mais viver assim. Agora você tem consciência. Agora você pode escolher interpretar diferente. Nem tudo que demora está parado. Nem tudo que não mudou ainda está sem solução. Nem tudo que parece difícil é um sinal de derrota. Existe algo acontecendo além do que você consegue ver. E isso precisa se tornar uma convicção dentro de você. Hoje você vai enfrentar situações. Isso é inevitável, mas você não precisa reagir da mesma forma. Você pode observar sem se desesperar. Você pode analisar sem entrar em pânico. Você pode passar pelas situações sem se perder nelas. E isso muda completamente o seu dia. Porque quando você mantém a mente alinhada, você não é levado por qualquer coisa. Você não perde energia com o que não importa. Você não reage automaticamente, você escolhe. E isso é poder. Agora pense em dois cenários. No primeiro você reage a tudo, se desgasta, se preocupa e termina o dia cansado e sem direção. No segundo você filtra, você escolhe, você mantém a calma e termina o dia com mais clareza e estabilidade. A diferença não está no que aconteceu, está em como você interpretou. E hoje você tem essa escolha. Você pode continuar no automático ou pode viver com consciência. Você pode continuar sendo puxado pelas circunstâncias ou pode se manter firme, sabendo que algo está sendo preparado, algo está sendo alinhado, algo está em movimento. Permaneça firme, permaneça em paz, permaneça alinhado. Porque quem aprende a sustentar isso não desiste no meio do caminho, e quem não desiste vê o milagre acontecer. Agora você chegou até aqui, e isso já é uma decisão. Porque em meio a tudo o que você poderia estar fazendo, você escolheu o parar, ouvir, se conectar. E isso não é algo pequeno, isso é um posicionamento. Agora existe algo importante que você precisa levar com você. O que você viveu aqui não pode ficar apenas neste momento. Isso precisa continuar ao longo do seu dia. Porque o milagre não acontece apenas quando você ora, ele acontece quando você permanece. Permanece acreditando, permanece confiando, permanece firme, mesmo quando não vê tudo. O dia vai continuar. Situações vão surgir, pensamentos vão tentar voltar, dúvidas podem aparecer. Mas agora você não está mais no mesmo lugar. Agora você tem consciência. Agora você tem direção. Agora você tem um novo posicionamento. E isso muda tudo. Quando o medo tentar voltar, lembre-se do que você declarou aqui.
Quando a dúvida aparecer, lembre-se do que você decidiu aqui. Quando a pressão aumentar, lembre-se da paz que você sentiu aqui e continue, mesmo que seja um passo de cada vez. Porque não é sobre velocidade, é sobre direção. E hoje você escolheu a direção certa. Agora, antes de sair deste vídeo, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas extremamente poderoso. Se essa oração falou com você, se você sentiu que precisava ouvir isso, se algo dentro de você começou a mudar, então escreva nos comentários: eu creio no meu milagre. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração, é um posicionamento, é uma forma de fortalecer aquilo que começou dentro de você. Agora, curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Pessoas que estão passando por momentos difíceis. Pessoas que precisam de esperança. Pessoas que precisam de um milagre. Se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar um ponto de apoio todos os dias. Um lugar onde sua fé é fortalecida e sua mente é alinhada. E compartilhe este vídeo com alguém. Alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes uma simples mensagem pode ser o começo de uma grande transformação. Agora, vá, viva seu dia com fé, com calma, com confiança e nunca se esqueça, você não está sozinho. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê, e o seu milagre já começou. Amém.